Olá, eu sou Guilherme Miziara, professor de Comunicação e Negociação da área de Soluções Corporativas da Escola de Negócios IBMEC. E o objetivo desse vídeo é falar com você sobre a comunicação na negociação, os aspectos da comunicação que vão fazer com que você influencie o seu interlocutor e faça com que ele tome a decisão que você gostaria que ele tomasse. E para ele tomar essa decisão, ele precisa compreender exatamente o que você gostaria de dizer. A comunicação vai fazer com que você tenha menos esforço e consiga o resultado mais rápido, sabendo quais são os interesses do seu interlocutor e planejando um discurso estrategicamente montado para influenciá-lo. Então, quando eu falo de comunicação, eu falo de interpretação do outro e para ele compreender exatamente o que eu gostaria, eu tenho que equilibrar dois pontos muito importantes. O primeiro é ligado ao conteúdo, é o que a pessoa diz, é o que ela sabe sobre o seu produto e o seu serviço. E o outro é a forma, é como ela diz. Detalhe, as pessoas não ouvem exatamente o que você diz, elas ouvem como você diz. Eu preciso ter forma e conteúdo equilibrados. O conteúdo é muito importante, mas ele é pré-requisito para uma boa negociação. Tem gente que fala, não, quando eu domino o conteúdo, quando eu conheço o meu interlocutor, eu negocio bem. Não é verdade, senão não existiria o professor que sabe muito, mas não sabe passar. Conteúdo é muito importante, mas é pré-requisito. Eu parto da ideia que se você for negociar, você tem um mínimo de condições e de conhecimento e informações sobre o seu produto. Mas o que influencia as pessoas é a área da forma. Esse outro prato da balança é fundamental para a influência. Então, conteúdo e forma. Porque se você tiver forma versus conteúdo, a forma prevalece. Se você der bom dia, tem que ter cara de bom dia. Se você falar bom dia, você já gera um afastamento do seu interlocutor na primeira palavra. A pessoa só vai ser influenciada e ouvir os seus argumentos se ela criar um vínculo emocional e se ela confiar em você. A confiança é a base da negociação, é o primeiro momento para depois eu te escutar. Então, como construir esse vínculo? Certamente com a sua forma associada ao conteúdo. E outro item muito importante quando a gente fala de comunicação na negociação e que muitas pessoas falham nisso é a ideia de decodificação. Quando você fala algo, a pessoa precisa compreender o que você quis dizer. Tem um professor da escola de Harvard, um canadense, chamado Stephen Arthur Pinker. Ele cunhou uma expressão chamada maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento é quando você sabe tanto sobre um tema que você perdeu a noção do que é básico. Você perdeu a noção de que a pessoa não domina aquele conceito. E a gente muitas vezes cai na maldição do conhecimento quando a gente aborda três aspectos na hora de negociar: siglas, jargões e expressões técnicas ou estrangeirismos. Esses três elementos tão comuns no mundo corporativo acabam atrapalhando a compreensão do outro, porque a pessoa fala a sigla, fala o jargão técnico ou a palavra em outro idioma e o interlocutor não sabe o que significa. Eu não assinaria um contrato que tivesse 30 páginas, mas não tivesse uma palavra que eu compreenderia. E o pior do que a pessoa não entender é ela achar que entendeu. Por exemplo, a sigla PDV você pode entender como ponto de venda ou como plano ou programa de demissão voluntária. PF pode ser prato feito, pode ser prova final, pode ser Polícia Federal. Existem várias possibilidades, pessoa física, por exemplo. Então existem várias possibilidades da compreensão da mesma sigla. Os jargões técnicos, algo da sua área que você utilize que o outro não pode não saber. E o maior problema no mundo corporativo hoje, quando a gente fala de comunicação na negociação, que são os estrangeirismos, as palavras de outro idioma. É muito comum a pessoa falar assim: oi Miziara, eu te mandei um invite, é que a gente quer fazer uma reunião de kickoff para passar um overview para a equipe, nós temos um budget, o nosso target está um pouco longe, mas nós contamos com você para mudar o mindset da nossa equipe. O deadline é até dia 30 e eu conto com você. Concorda que você pode fazer com que a pessoa não compreenda e é óbvio que a sua equipe não vai engajar nisso, não vai ter engajamento e muito menos vão ter adesão, vão aderir ao que você gostaria. Então, quando eu uso esses termos, eu tenho que ter um cuidado para explicar esses termos, por mais óbvios que eles sejam na minha cabeça. Ou pelo menos
confirmar o entendimento das pessoas para que a gente avance na negociação. A comunicação tem vários aspectos ligados a isso, são detalhes que fazem muita diferença, porque se a pessoa não entendeu o que você diz, é ruim, mas se ela achar que entendeu, é muito pior. Vamos tornar nossa comunicação clara, eficaz, porque isso vai evitar o retrabalho e conseguir trazer ótimos resultados para você e para a empresa. Para cursos na área de comunicação e negociação e muitos outros cursos do IBMEC, é só você entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e pelo e-mail que aparece aqui nesse vídeo, que teremos uma satisfação imensa em atender você, a sua empresa e a sua equipe. Sucesso!